só tinha gente, eu até lembro que teve um período dessa época que eu tinha 6 anos de idade. E a minha mãe entregava panfleto na rua, né? Era o trabalho que ela tinha. E ela recebia R$ 50 por semana ou era R$ 100, eu não me lembro agora. Mas as coisas eram muito contadas e teve um dia que a gente estava com uma fome absurda e eu percebi que só tinha comida para mim e para minha irmã, que não tinha para minha mãe. Eu nem sei se ela lembra disso. E aí nesse dia eu percebi que ela não comeu por isso. E como eu percebi, eu sempre fui muito atenta aos sinais das coisas. Eu olhei para ela e falei assim: mãe, come aqui minha comida que eu tô sem fome. Caramba. E eu tava com muita fome. E aí eu virei pra ela e falei: toma aqui meu prato. Ela pegou meu prato, comeu com muita vontade. E aí eu deitei assim, eu deitei na minha cama e botei a mãozinha assim e falei assim: Jesus, tira a minha fome. Caramba. Porque eu vi a minha mãe que trabalhava o dia todo, tipo, sem ter um prato de comida. Então, eu cresci com aquilo ali, as coisas foram melhorando. A minha mãe sempre foi muito batalhadora para tentar dar o melhor pra gente. Mas as coisas nem sempre eram fáceis, né? Então a gente foi passando o tempo. Depois Deus foi honrando a gente conseguiu a casa, que era a casa que minha mãe morava com meu pai. A justiça determinou que a casa seria dela, não é minha nem da minha irmã, é dela. E aí a gente voltou a morar lá e foi quando as coisas foram melhorando. Mas eu sempre passei essas dificuldades. Foi quando a minha mãe se casou com um rapaz que maltratava muito ela, dia e noite. E a gente ficava com aquilo ali dentro do nosso coração. Poxa, ver uma mãe sofrendo não é fácil. Ver alguém maltratando a sua mãe não é fácil. Alguém agredindo a sua mãe não é fácil. Não é bom, não é saudável. Dói na alma você não poder fazer nada, você se desesperar. E quando eu ia para a igreja e eu não via isso mudando, eu não entendia. Porque eu convidava Jesus, eu falava: ué, por que nada muda aqui? Só que ao longo do tempo eu fui aprendendo que tem coisas que Jesus faz, mas que tem coisas que é eu e você que temos que fazer. E com a história da minha mãe foi assim. O sobrenatural era com Deus, mas o natural era com ela. Às vezes você está vivendo um sofrimento contínuo na sua vida, um sofrimento constante. Você está vendo que aquilo aí não te faz bem, mas você não sai. E eu até falei com ela antes que minha mãe uma vez falou para mim assim: eu não sei o que fazer. Eu falei: você sabe o que fazer. Você sabe que você precisa sair daí. Deus não chamou nenhuma mulher para sofrimento. Deus não chamou nenhuma mulher para ser espancada, para ser maltratada por nenhum homem. Isso não é certo. Ele pode ser crente, ele pode ser pastor, ele pode ser pregador, ele pode ser quem for. Deus não coopera com um homem que maltrata uma mulher. Deus não é nesse negócio. E eu tenho um vídeo, uma frase que eu falo que a única voz que tem que gritar com você é a voz do Espírito Santo. E tem vezes que a voz do Espírito Santo grita na nossa alma: saia desse sofrimento. E era o que eu disse para minha mãe. Eu disse: mãe, sai disso, mãe, não faz bem, não faz bem. Eu vi a minha mãe definhando, a minha mãe muito, muito magra, mas não era uma magra legal, era uma magra de não comer, de não dormir, doente. Eu falava: meu Deus, a minha mãe depressiva, com medo de ficar em casa. E eu olhava assim e falava: nossa, ela é tão mais que isso, ela tem um potencial tão grande dentro dela. Como que alguém pode cegar isso na gente, né? E é até bom a gente entrar nesse assunto, porque tem muitas meninas, muitas mulheres que são dependentes emocionalmente de rapazes, que se ele sair da sua vida, acabou tudo, não vou mais viver. Não, menina, não é assim, você vai viver sim. Porque a nossa dependência não tem que estar em homens, em pessoas. A nossa dependência tem que estar em Deus. É sem Ele que não dá para viver. É sem Ele que não dá para respirar. É sem Ele que não dá para ficar. A gente fica sem tudo, mas sem a presença que não dá. Então, ao longo do tempo, isso me doía, ver isso na minha casa. Ver que a minha mãe estava demasiadamente maltratada e Deus não fazia nada. E eu me revoltei e falei: quer saber? Eu quero experimentar isso aí que o mundo tem. Aí saía, fazia coisas que não devia. Mas era só, desculpa interromper, era Não, só pode você falar. e sua irmã? Era eu, minha irmã e minha mãe. Ah, tá. E Então, o padrasto. Não, eu digo porque pensei que não tinha mais irmãos no caso, era você. Não, eu tenho 2 irmãos de parte de pai, mas a minha irmã é de mãe e pai, que vivia conosco, né? Que vivia com a minha mãe, com o meu padrasto e comigo. Não, e eu sei que você vai te seguir aí na parte do texto da desviada, mas essa coisa da fome, né, Biga? É um negócio pesado, né? Mas isso foi o quê? Foi uma única vez ou isso era uma coisa rotineira? Era uma coisa rotineira. Sério? Rotineira. Eu passei uma dificuldade financeira no quesito alimentação até a pandemia.
Eram vezes que melhorava, mas depois complicava tudo, entendeu? Não, mas você diz da pandemia agora? Sim. Ué, agora. É porque eu pensei que você estava falando isso quando vocês eram... Não, eu vivi isso criança, pequena. Criança. Eu vivi isso adolescente. Eu vivi isso pré-adolescente. Nossa, então isso é uma... Jesus. Sim, sim. Eram, tipo, melhorava, piorava, melhorava, piorava. Era aquela inconstância, aquele carrossel, sabe? Que você não quer passar, mas que você tá ali passando. Aí isso... Eu acredito que isso criou em mim uma bagagem muito grande, porque hoje em dia eu não consigo reclamar de nada. É verdade. O que eu tenho é muito bom. A minha casa é muito boa. E se Deus quiser me dar uma maior, amém. Mas se Ele quiser me deixar no meu apartamento, isso me fez ser mais grata a tudo que eu tenho. Porque uma pessoa que ora a Deus pedindo para Ele enviar a providência, Ele envia a providência, não tenho o que reclamar. Verdade. Eu já vivi isso. Eu já dormi sem saber o que ia comer no dia seguinte. E falava, Deus, o que eu vou comer amanhã? E do nada alguém chegava na minha casa com pão, com carne, com comida. Amém. Vinha de longe, com dinheiro para pagar o aluguel. Era assim, a minha vida foi assim durante um tempo. Milagre, né? Milagre, milagre, milagre. Mesmo sem merecer, milagre.